A maioria dos homens, tão ávidos por decifrar os desejos femininos, acredita que a paixão se anuncia em gritos, num olhar atrevido, num toque ousado, numa declaração que rasga o silêncio. Pobres almas, não sabem que o verdadeiro perigo sussurra. A verdadeira atração, a mais intensa e desconcertante, é uma prisão interna. Ela se cala. Ela se debate dentro da mulher como um animal acorrentado que ainda não ousa fugir, não por falta de vontade, mas por excesso de consciência. Quando uma mulher está profundamente atraída por você, não uma atração casual, mas daquelas que tiram o ar, o controle, a razão, ela não corre até você, ela se retrai, ela camufla, e nesse teatro de contenção, surgem frases aparentemente inofensivas, palavras leves, jogadas ao vento, quase sempre com um sorriso nos lábios, mas que carregam um abismo oculto. São frases que não têm a intenção de conquistar. Pelo contrário, são tentativas desesperadas de disfarçar o caos que você despertou dentro dela. É como se ela tentasse domar seus instintos com raciocínios frágeis, como se sua mente racional gritasse por proteção, enquanto seu corpo e coração suplicam pela entrega. E aí surgem essas frases, quase banais, disfarçadas de piada, de ironia, de frieza, mas por trás delas, escondem-se desejos não confessados, medos antigos, fantasias contidas. Os psicólogos modernos talvez chamem isso de dissonância cognitiva, mas eu, Arthur Schopenhauer, digo, é o eterno conflito entre o que desejamos com a alma e o que suportamos admitir sem despedaçar nossa própria imagem diante do espelho. O que você ouvirá a seguir não são frases de sedução óbvia, são rachaduras na armadura, gritos sutis de um desejo que tenta se conter, mas escapa mesmo assim. Prepare-se. Se você já ouviu alguma dessas frases, saiba, ela já estava perigosamente entregue, mesmo que jamais tenha tido coragem de admitir. A maioria dos homens caminha cego por esses sinais, passa pelas palavras como se fossem apenas brincadeiras, mas um homem de alto valor, um homem desperto, reconhece o abismo escondido em cada sílaba. Ele compreende que essas frases não são aleatórias, são sintomas de um colapso interno, de um conflito entre desejo e autocontrole. Por isso, neste exato instante, eu lhe trago 10 frases supostamente inocentes, mas que revelam uma mulher profundamente tocada pela sua presença e, ao mesmo tempo, aterrorizada pela ideia de se entregar. Número 1. Você acabaria comigo? Não é uma pergunta, é um aviso, mas não a você, a si mesma. Essa frase é fruto de um medo erótico que não tem nada de superficial. Ela sente sua intensidade e pressente o perigo. Não um perigo físico, mas emocional, psicológico. Como se ela soubesse que se cruzasse essa linha, perderia algo, o orgulho, o controle ou a imagem que construiu de si mesma. É o sistema nervoso dela implorando por proteção, mesmo enquanto a imaginação dela cria 1000 versões de vocês dois, juntos. Essa frase é, na verdade, uma rendição precoce, um reconhecimento velado do poder que você exerce sobre ela. E aqui está o segredo. Você não deve acalmá-la, você não deve suavizar esse impacto. Você é o risco, e ela está atraída justamente por isso. Número 2. Nem quero saber como você é na cama. Ora, ela quer. E como? A mente dela está sendo invadida por imagens que ela tenta afastar com frases vazias. Ela diz isso não porque é indiferente, mas porque está tentando conter o que sente. Ela se defende das próprias fantasias, como quem tenta fechar os olhos para não ver o próprio desejo. É uma frase jogada com sarcasmo, mas que na verdade revela obsessão. É o modo dela negar o fogo enquanto se queima por dentro. O erro que muitos homens cometem é tentar convencê-la do contrário, mas o homem que compreende a natureza humana sabe. Deixe que ela lute com suas próprias emoções. Quanto mais ela tentar resistir, mais fundo você estará nela, não no corpo, mas na psique. Essa frase, nem quero saber como você é na cama, é uma provocação velada, mas não voltada a você. É uma armadilha para si mesma. Ela se aproxima da ideia e logo empurra para longe. Por quê? Porque a ideia já a possuiu. Ela não está evitando o pensamento. Ela está imersa nele. E quanto mais tenta negar, mais profundamente o desejo se aloja. O jogo aqui não é de avanços, é de silêncio, de sugestão, de ausência preenchida. O verdadeiro domínio não está em dizer, mas em calar no momento certo e deixar que a imaginação dela faça o trabalho sujo.
A mente de uma mulher apaixonada não suporta o vácuo. Ela o preenche com imagens que, muitas vezes, são mais intensas do que qualquer realidade. Número 3. Aposto que você curte umas coisas bem loucas. Ela não está te acusando, está sondando, está jogando uma rede no escuro para ver o que volta. Essa frase, sob o disfarce da brincadeira, é uma confissão velada de curiosidade. Mas mais que isso, é uma projeção. Quando uma mulher deseja intensamente um homem que ainda não decifrou completamente, ela transfere os próprios desejos para ele, como quem tenta esconder o próprio fogo apontando o fósforo na mão do outro. Ela deseja explorar, mas teme ser julgada. Então acusa primeiro como defesa. Mas aqui está a chave. Não a corrija. Não diga, não sou assim. Deixe a chama crescer no teatro da mente dela, pois o medo do prazer desconhecido é sempre mais hipnótico que a segurança do previsível. Número 4. Você seria perigoso se eu deixasse? Essa é uma obra-prima da sedução contida. Uma frase que parece limite, mas é permissão disfarçada. Ela está dizendo ao mesmo tempo, pare e venha. É como se traçasse uma linha invisível no chão, só para ver se você terá coragem de cruzá-la. Esse tipo de frase nasce de uma fantasia reprimida. A ideia de ser dominada emocionalmente por alguém que ela considera superior em presença, em mente, em energia. Ela está testando, não a partir do medo, mas da vontade. Ela quer saber se você tem substância ou é só mais um homem domesticado pela insegurança. E lembre-se disso, os limites mais perigosos não são os impostos por ela, mas os que ela mesma deseja que você ultrapasse. A palavra-chave ali foi se. Você seria perigoso, mas se eu deixasse. Ou seja, ela já considerou deixar, já imaginou ceder, já montou esse cenário e provavelmente gostou do que viu. É um teatro de controle, mas o script já foi escrito. E quando ela joga isso no ar, você não deve atuar. Não tente conquistar, apenas silencie, pois o silêncio, meu caro, é o espelho onde o desejo dela se olha e se multiplica. Número 5. Você me faz querer ser má. Ela não está falando de moral, está falando da versão que criou de si mesma e que você agora está desfigurando com sua presença. Você está bagunçando a narrativa dela, está desorganizando a personagem que ela veste para o mundo. Essa frase nasce quando o desejo sexual começa a corroer a identidade. E isso assusta. Por isso ela resiste. Porque no fundo, não teme você. Teme o que vai acontecer com ela se entregar a você. Não tente aliviar o desconforto. Deixe que ele a transforme. Número 6. Eu já sei que você é problema. Note a palavra já. Ela pensou nisso antes. Muito antes. Você não está causando isso agora. Você está apenas materializando algo que ela já vinha sentindo, em silêncio. Essa frase é uma confissão. Disfarçada, sim, mas ainda assim, uma confissão. E nesse ponto, o que mais aprende não são suas palavras. É o seu silêncio, sua presença, sua firmeza. Número 7. Você me faria fazer coisas que não devo. Ela já quebrou todas as regras, na mente, e agora tenta não tropeçar nos próprios limites. Mas já é tarde. Essa frase é o eco de um impulso que ela já não consegue conter. Você não está tentando convencê-la, está permitindo que ela se liberte. Não ofereça segurança, não diga que vai ser cuidadoso. Apenas esteja, e a deixe transgredir as regras que ela mesma construiu. Número 8. Eu me arrependeria, mas não de imediato. Agora é o instinto no comando. A lógica impotente está gritando lá do banco de trás, mas o volante já está girando por impulso. Ela não teme o ato em si. Ela teme o depois, o vício, a saudade, a obsessão que poderá vir. Seu poder aqui está em não pedir, em não correr atrás. Ela precisa sentir que o risco de não se entregar é maior do que o risco de se render. Número 9. Melhor não falar disso agora. Essa é a frase da defesa final. É o cérebro tentando reconfigurar os circuitos antes de um colapso emocional. Ela não está fugindo de você, está tentando se preservar de si mesma. Porque o corpo dela já está reagindo. O coração acelerado, a respiração mais curta. Você tocou o ponto exato onde não se deve tocar. E por isso mesmo, ela voltará. Não diga nada. O silêncio é o alimento da obsessão. E número 10. Você é o tipo de erro que eu aproveitaria. Essa frase é a rendição. O último passo antes do mergulho. Ela ainda finge controle, mas já não luta para manter. Ela quer que você tome as rédeas, que você seja o erro, e que não peça desculpas por isso. Essa frase não é negativa. É a aprovação embutida em uma provocação.
É o sim vestido de vermelho. Aqui, menos é mais. Não tente impressionar. Apenas seja o que ela já não consegue resistir. E se você está cansado de ignorar os sinais, se você quer parar de andar às cegas e deseja entrar em cada interação com a presença de um homem que compreende os segredos do desejo feminino, inscreva-se agora, porque aqui nós não falamos de técnicas, falamos de poder interior. E poder, meu caro, não se pede, se reconhece.